há tantos séculos. Nesses tempos difíceis, as pessoas criticam a própria igreja, o Romano Pontífice, os bispos, o clero e também um ao outro. E meus irmãos, essas críticas geralmente não vêm de quem está fora, de outras religiões, credos. Nós católicos muitas vezes somos uma péssima propaganda da nossa igreja. Nós mesmos temos a capacidade de distorcer a imagem da igreja, porque ao invés de rezar, de interceder, de pedir, a gente coloca a luz no pecado do outro, a gente descobre a vida do outro, a gente critica, a gente julga. E nós, como filhos da igreja, que é a nossa mãe, precisamos rezar. Nós seguimos Jesus Cristo, e hoje é uma moda. Eu sigo Cristo, eu sou cristão, mas eu não sou a favor da igreja, eu não sou a favor da religião. O primeiro demônio destrói a pertença à igreja, e depois ele tira do seu coração, da sua vida, a adesão a Cristo. Religião do latim é religare. A religião nos liga a Deus com perfeição, e a igreja é um sacramento de salvação. A igreja é um sacramento de salvação, como diz o Sagrado Concílio na Constituição Dogmática do Gênesis. E é na igreja que nós seremos salvos, porque é por meio da igreja que Deus nos salvará. Portanto, quem ama Jesus ama a igreja. Não tem como amar Cristo, o Senhor da igreja, e não amar a igreja. Não tem como dizer eu amo o Senhor, eu amo a Deus, eu tenho uma fé trinitária, mas eu não amo a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Santa Catarina de Sena dizia que é o corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Ele é a cabeça e nós pertencemos a este grande corpo que é a igreja. A carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 25 diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele se entrega por ela, ele se oferece por ela, ele se oferece por mim, por você. E a Santa Missa, que é a atualização do mistério salvífico, é justamente Cristo a cada sacrifício celebrado se entregando por nós. Como eu dizia ontem, a nossa fé é eucarística, e é desse altar onde o Cordeiro de Deus é imolado e ressuscitado que ele alimenta a igreja, porque a igreja, ela vive da Eucaristia. Ela não sobrevive. A igreja não está sobrevivendo, ela vive, ela é viva, e ela vive da Eucaristia. Por isso que Eucaristia, sacerdócio e igreja são realidades inerentes, inseparáveis. Um está ligado ao outro, um está alimentando o outro. Por isso que quando Jesus funda na fé de Pedro, nós vamos perceber que a igreja não é uma ideia humana, como muitos falam, até dentro da igreja. A igreja não é um projeto político, não é uma invenção de Constantino e nunca foi. A igreja é fundada por Cristo, nascida no seu lado aberto, na cruz, e essa igreja é sustentada pelo Espírito Santo. Por isso, eu digo para você, o demônio pode levantar quem ele quiser, mas a igreja não vai ser destruída, porque o Senhor da igreja é Cristo, e ele venceu. Amém. O demônio, ele é criativo, Deus é criador, mas nós não podemos negar que o demônio é criativo. Ele fica matutando, criando
levantando pessoas para perseguir, para tentar destruir a igreja. Mas mesmo que a gente volte a ser um grupo de 12, mesmo que morramos a fio de espada, é o sangue dos mártires que tem banhado a árvore da cruz. E a perseguição é o sinal de que nós estamos no caminho certo. Só se persegue a verdade. Se não é verdade, não é perseguição, é consequência do pecado. Cristo entregou à igreja, entregou a nós uma fé apostólica. A fé apostólica guiada pelo Sagrado Magistério. Por isso as pessoas perguntam: Padre Rafael, o que o senhor acha disso ou daquilo? Eu não acho nada. Eu não tenho o direito de achar nada. A igreja já diz o que é. Eu, como servo e escravo da verdade, eu devo anunciar aquilo que a igreja diz e pensa. Eu não tenho o direito de manipular a verdade. Eu não tenho o direito de colocar a minha teologia de boteco acima da teologia de uma igreja que está há 2000 anos de pé. Eu sou servo da verdade, servo do magistério, servo da tradição. Por isso que eu preciso ver a fé apostólica. A nossa fé é apostólica. Os nossos bispos são sucessores legítimos dos apóstolos. Existe uma sucessão que não foi quebrada e não será quebrada. Se você olhar para o Papa Leão e começar a contar, você vai chegar a Pedro. Quando o Papa Leão assumiu o governo da igreja, os pseudos católicos: mas vai ser difícil suceder Francisco. Mas vai ser difícil ser como o Papa Francisco. Mas como que vai ser? Seria difícil se ele fosse o sucessor de Francisco. O Papa Leão é sucessor de Pedro, não é de Francisco. Ele sucede a cadeira de Pedro. E cada Papa, o Espírito Santo levanta para um tempo da igreja. E nós somos gratos ao tempo de Francisco. Nós somos gratos à contribuição desse grande homem. Mas hoje a igreja está na autoridade do cajado do Papa Leão. E ele há de rugir nas nossas vidas. Os sacramentos são canais de graça. A igreja é sacramental. O sacramento é da igreja católica. Por isso que ela é um sacramento de salvação. Por isso a gente comunga, a gente confessa, a gente é batizado, a gente busca a unção. Os sacramentos é um caminho de santidade. Eu tenho vergonha de confessar. A gente deveria ter vergonha de pecar, né? Apesar que eu também às vezes tenho vergonha, mas eu preciso da confissão. Na sexta-feira eu peguei o Padre Marcelo, que não está aqui conosco hoje. Ele teve uma reunião em São Paulo, da CNBB. Eu confessei, falei: Padre, eu preciso confessar. Eu preciso começar esse secreto em amizade com Deus. A gente tem vergonha porque a gente vê um homem, um padre. Mas entenda, quando você se coloca diante de um sacerdote, você está dentro de um tribunal. E nas paredes deste tribunal escorre sangue, o sangue do Cordeiro. Eu te garanto que você entra culpado, e muito culpado, mas você sai inocente, porque o sangue do Cordeiro nos lava, nos perdoa e nos dá a possibilidade de um novo compromisso. Então não tenha medo dos sacramentos, não tenha medo da confissão, não tenha medo de acusar os seus pecados. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica, no cânon 816 afirma que a única igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Claro, eu não estou aqui para julgar os nossos primos protestantes. Eu falo que são primos porque irmão é filho da mesma mãe, né? Eles rejeitaram. Então os nossos primos, nossos vizinhos. Nós não estamos aqui para criticar. Eu conheço evangélicos e eu sou amigo de alguns que são bons, que vão para o céu. Eu não posso dizer que eles estão condenados, não. A salvação está no nome do Senhor Jesus. Mas nós não podemos negar. Por isso que o diálogo ecumênico é algo tão delicado.
Porque nós católicos temos uma mania de abaixar a nossa cabeça e deixar que o outro coloque a doutrina dele acima da nossa. Pare por aí. Eu quero dizer que a minha igreja é a mãe, e é a sua mãe também, seu revoltado. Você que sabe. A igreja é a mãe. A igreja é a igreja de Cristo. É a igreja fundada no amor de Cristo. Por isso que a fé permanece quando tudo balança. A gente vê, infelizmente, nas mídias, escândalo de um padre, de um bispo, de um leigo, de uma pessoa que tem uma vida notável nacionalmente. A gente acha que a aprovação vai começar, e é uma aprovação, mas entenda, a igreja tem atravessado séculos de perseguição. Séculos de heresia. Pessoas que comungavam desse altar e se tornaram hereges, que diziam que amavam a igreja e depois se tornaram hereges. A igreja tem atravessado séculos de pessoas que causaram divisões, escândalos, guerras, traições. Mas como eu disse, ela não vai ser destruída, e nunca será. E um dia ele voltará. Um dia ele vem. E quando ele voltar, nós viveremos a eternidade adorando e louvando, porque o céu é uma missa sem bênção final. Nós viveremos uma Eucaristia eterna diante do Deus vivo. Por isso, ele diz no Evangelho de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está com você, querido. Ele está conosco. Ele é o Senhor do secreto, Ele está conosco. Nosso Senhor, Ele não diz assim, vai. Ele não disse para o Rafael, para a Lília, para nós, vai. Ele disse para nós, vamos. Ele vai conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele vai com você. Ele não é um Deus que te observa de longe. Ele é um Deus Emanuel. É um Deus encarnado. É um Deus que está no meio de nós. Por isso que é bonito na palavra, quando Jesus no Evangelho de João começa a fazer os milagres, multiplicar os pães, o povo todo começa a correr atrás dele. Aquele que o Padre Cristo falava, né, das crianças que queriam os caramelos do papai. Mas quando ele começa a falar da cruz, da perseguição, mas esse discurso é muito duro. Mas eu não quero esse discurso, vamos embora. E não é diferente no meio de nós. Nós queremos uma religião que nos convém, uma religião self-service, que você coloca no prato o que te agrada. Mas Jesus, ele diz: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem partir? Porque a liberdade é o princípio do amor. O amor é uma porta aberta, e quem ama nunca ultrapassa essa porta, permanece. E Pedro, ele diz: a quem iremos? Se só tu tem palavras de vida. Tem momentos que nós estamos atravessando de dor e de sofrimento, onde o Senhor nos tira tudo. Às vezes temos a impressão que até a presença dele nos foi tirada. Mas é nesse momento de dor que você deve professar a tua fé e olhar para o crucificado e dizer: a quem eu irei? Para onde voltarei? Se só tu tem palavras. Tu és o Santo de Deus, e eu vou permanecer aqui até o Senhor voltar. Hoje. Aqui está a nossa escolha. Aqui está a nossa decisão. Aonde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E é na igreja que nós esperamos, é na barca de Pedro, que tem atravessado ondas caudalosas e tem permanecido de pé. Por isso, qual é a nossa resposta?
é amar a igreja. Quem ataca a igreja fere o coração de Cristo. Lembra quando Saulo ia para Damasco? O Senhor, ele lhe disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você persegue os cristãos? Ele disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando esses doidos lá do Oriente Médio, nesses lugares, passam a espada no pescoço de um cristão, não é o cristão que eles estão matando, eles estão matando novamente Cristo. O mundo nos odeia. Por isso, não se diminua para caber em lugares apertados. Nós estamos muito mais altos. Nós estamos no altar. Nós estamos na presença de Deus. Mas não se esqueça, o mundo nos odeia. O mundo odeia a mensagem de Cristo. O mundo odeia a igreja. E o mundo vai vos perseguir. Dentro da sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade, você vai ser perseguido. Mas eu te digo, permaneça de pé. Permaneça na fidelidade. Permaneça amando a Cristo. Permaneça fiel à Igreja Católica. Porque amando a Igreja Católica, amando a Cristo, a gente vive o nosso id. A gente vive o nosso id, que é levar a palavra. E para levar a palavra você não precisa ter dons extraordinários, pregar, fazer pregação, ter um ministério público na internet, não. A maneira de viver o ID é amando a Deus e a igreja com fidelidade. Assim você será também uma página visível do Evangelho. Por isso que São Cipriano dizia: não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. A igreja é a nossa mãe. Nós estamos na mãe. Nós estamos na casa da livre, a esposa, a escolhida. E quando o Senhor voltar, Ele vai nos levar com Ele. Por isso que ser católico é mais do que ir à missa. Claro que a missa é o ponto alto, o ponto mais alto. Mas é preciso viver comunhão com a igreja. É ter o coração ancorado na verdade, os joelhos dobrados diante do altar e as mãos servindo aos outros. É uma atitude. Eu preciso estar com o coração ancorado. Eu preciso estar com o joelho dobrado. Mas eu preciso estender as minhas mãos e fazer algo, servir. A gente não pode se contentar em não fazer o mal. A gente é chamado a fazer o bem, a levar a palavra, a levar Cristo, a ajudar os necessitados. Por isso eu quero lembrar e termino aquilo que São Paulo diz aos Tessalonicenses, segunda carta 2,15: permaneça firme e guarde as tradições que vos foram ensinadas. Quando São Paulo diz permaneça firme, é porque ele já sabia que a gente ia atravessar provações. Por isso que a palavra de Deus é atual. Se você lê um livro, por mais best-seller que seja, você lê 2, 3, 4 vezes, você já sabe tudo. A Bíblia não. Você lê todo dia, mas todo dia o Espírito te dá a graça daquela palavra saltar ao seu olhos. Então eu termino dizendo: permaneça firme. No mundo de iguais, não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser excluído. Não tenha medo de não ser convidado. Não tenha medo de não ser celebrado. No mundo de iguais, seja diferente. Porque os diferentes, que muitas vezes é a minoria, são aqueles que vivem a verdade de Deus. Olha para a vida dos santos. Eles tiveram que viver
esse processo de contra-maré. E por fim, guarde no coração os ensinamentos. Se vier aqui um anjo do alto e te falar algo contra a igreja, não acredite, não é um anjo de Deus, é um anjo do mal. Guarde os ensinamentos da fé, e são esses ensinamentos que vai fazer a gente atravessar todos os vales que Deus nos permitir passar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.